Então vai esse aqui não pode faltar. Gente, sabe o que eu tô fazendo? Separando alguns livros para mostrar para vocês, aproveitando esse momento de quarentena, dando uma arrumadinha, tirando poeira e revendo alguns livros. Vamos conversar. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Assim como vocês, eu também estou em quarentena, estou aqui na minha casa e eu venho produzindo conteúdos aqui pro canal do YouTube, aulas de yoga, também vou dar algumas aulas de meditação. É uma forma de fazer com que vocês fiquem mais em casa, mas o tempo ocioso é muito grande e nesse tempo ocioso eu não quero ficar só assistindo Netflix ou ficar só também lendo livro. Tem hora que a gente cansa, a gente quer conversar com alguém. Então vou fazer alguns vídeos, eu espero que vocês gostem desse conteúdo que eu estou separando aqui para vocês. Estou aproveitando para dar uma organizada na minha casa, para dar alguma arrumada na minha casa e comecei a mexer aqui com os meus livros. Tirar poeira, tirar eles do lugar, colocar, reler alguns, separar alguns para reler também. E aí pensei, poxa, vou fazer uns vídeos sobre alguns livros que eu carrego comigo, que eu carrego para minha vida, sobre coisas que eu aprendi com alguns livros e vou compartilhar com o pessoal lá no YouTube. Eu espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Momento da gente conversar um pouquinho também, bater um papo. Às vezes a gente cansa de conversar só com quem está dentro da nossa casa, né? E eu, no meu caso, eu moro sozinho. Então, assim, aqui da janela dessa onde vocês estão vendo aqui já é a praia. Mas eu estou impossibilitado de ir lá pela minha segurança e principalmente pela segurança das outras pessoas também. Então falei, vou fazer esse conteúdo para o pessoal. E aí pensei em separar alguns livros por tema para mostrar alguns livros para vocês. E aí hoje eu separei alguns livros de um escritor que eu adoro, que é o Osho. Eu sei que muitos seguidores daqui não gostam, tem uma grande questão de uma polêmica do Osho. O Osho sempre foi um cara muito polêmico. Inclusive ele é considerado, né, pelo New York Times como o segundo cara mais perigoso do mundo. O primeiro cara mais perigoso do mundo eles consideram, eu já li isso em algum lugar, tá? Eles consideram que é Jesus Cristo. Porque através da fala de Jesus, Jesus modificou muita coisa na maneira como a gente se relaciona. Eles falam que o segundo cara é Osho, né? Osho, quando ele era vivo, nas suas falas, era algo que era tão provocativo que hoje ainda quando a gente lê os livros dele, às vezes a gente pensa em muitas questões assim, eu pelo menos penso, pô, como é que eu não pensei nisso antes? E de alguma maneira isso abre a minha cabeça. Quando eu morava em Lafayette, eu tinha uma biblioteca enorme, mas na minha mudança, né, naquela, vou mudar de país, e depois acabei vindo para Búzios, eu abri mão de alguns livros, mas outros eu realmente não consigo abrir. E um dos livros que eu gosto muito, por exemplo, são os livros do Osho, porque eles expandem a minha consciência. Não significa que eu concorde com tudo que está escrito. Inclusive tem um livro do Osho, que eu até já doei, passei para frente, da capinha amarela, que chama, eu acho que é A Arte de Tornar-se Humano, ou Tornar-se Humano, que é um livro que tem algumas coisas ali que eu não concordo de maneira alguma, é um livro que eu não guardei. Agora, esses livros que eu tenho aqui, que eu separei, esses livros eu guardo eles com muito carinho e alguns são presentes, aliás, uma boa parte deles é presente, porque as pessoas sabem que eu gosto muito, e alguns eu tenho algumas histórias com eles. Então eu vou mostrar para vocês alguns livros, fica até algumas dicas de leitura para vocês também, e quem sabe depois no final eu não consiga compartilhar até um trechinho de algum livro com vocês. Vou começar com o primeiro livro, que o livro mesmo não está aqui, mas o que está aqui é isso aqui, ó. Tcharam! Vocês conhecem isso, ó? Essas são as cartas do tarô, do baralho, o tarô Zen do Osho. Na verdade, a primeira coisa que eu li a respeito do Osho foi através desse tarô. Eu lembro um dia que eu estava em Conselheiro Lafayette, estava indo para o Branco, e aí tinha um amigo meu que é padre, ele estava dentro do carro, e esse padre, ele lia tarô. Acredite em você ou não. E aí eu falei com ele que eu tinha muito interesse em aprender tarô, por onde que eu poderia começar. E ele falou, compra o tarô do Osho e dá uma lida. Isso ficou na minha cabeça. Eu não conhecia muito bem o Osho e eu acabei comprando o tarô. Aliás, eu comprei numa loja aqui em Búzios, quando eu não morava aqui. Eu vim aqui passeando, achei esse tarô e comprei. Hoje, assim, esse tarô, ele fica dentro do meu estúdio, lá na minha sala de yoga, do lado do livro, né, que explica cada cartinha. E os meus alunos, quando terminam a prática de yoga, quem quiser vai lá, pode embaralhar o tarô, tirar uma cartinha como um pensamento do dia.
Esse tarô, ele já me ajudou muito, muito mesmo. Em vários momentos, com vários insights para minha vida, e eu uso ele muito, tanto que eu tenho dois, um que fica lá no estúdio e o outro que fica aqui. Hoje eu já conheço as cartas, já conheço muito bem os desenhos, que aliás são maravilhosos, para mim é uma obra de arte esse tarô. Dá uma olhada, olha só. Essa carta do Renascimento, eu já entendo muito bem os naipes do fogo, do arco-íris, da cinza, já estudei pra caramba esse tarô e eu utilizo ele muito, muito mesmo. Sabe aqueles dias que você precisa ter um insight, ou aqueles dias que você precisa se inspirar para alguma coisa, ou que você precisa de uma resposta, eu dou uma embaralhada nele e tiro uma cartinha pra mim. Bate, assim, sempre bate muito bem, sempre traz alguma coisa para eu pensar. Foi o primeiro contato que eu tive com o Osho, foi a partir desse tarô, e aí eu me encantei pela fala dele, a maneira como ele conversa. Agora, os outros livros que eu vou mostrar para vocês, eu não sei mais colocar numa ordem cronológica, porque aí eu tenho muita coisa mesmo, então eu não sei como organizar. Eu queria contar duas curiosidades, assim. Queria mostrar para vocês um livro que é esse aqui, ó, A Semente de Mostarda. Esse é um livro que é esgotado, mas é um livro maravilhoso. Eu até tentei ter um grupo no WhatsApp para que a gente lia os capítulos desse livro e discutíamos o capítulo desse livro, mas é algo tão denso que é aquele livro que você lê e você tem que ficar em silêncio, sabe? Pelo menos por um período. Então esse grupo, ele acabou nem indo pra frente. Mas é um livro fantástico. Esse livro eu ganhei ele aqui em Búzios. Eu tenho ele em PDF, é fácil vocês encontrarem aí. Esse livro, o Osho, ele faz um comentário sobre os evangelhos apócrifos, né? Então são temas bem polêmicos e é muito legal. Esse livro, eu tenho uma aluna chamada Bárbara, ela é professora e ela foi visitar uma feira de livros e ela falou comigo assim: Afonso, me indica algum livro sobre yoga para eu comprar? E aí eu falei com ela: olha, tem muitos livros legais. E eu comecei a falar alguns livros. Ela estava começando a praticar yoga, então eu indiquei livros do professor Hermógenes, até livros do Iyengar com uma linguagem mais simples, né, para poder passar para ela. E aí, do nada, eu falei com ela assim: nossa, tem um livro que eu amo tanto e que eu tenho um sonho de ter esse livro para mim, que ele chama Semente de Mostarda. E aí expliquei para ela, ela falou: como é esse livro? Eu falei: ele tem a capa assim, tem a imagem assim. Aí ela falou assim: eu acho que lá em casa tem esse livro, que eu não sei, acho que a avó dela ganhou uns livros de alguém que ia jogar fora, a avó dela pegou. Ela falou: esse livro tá lá em casa. Eu falei: não, não é a Semente de Mostarda. Semente de Mostarda é um livro que ele já não existe mais, assim, para vender, é esgotado, quem tem não passa para frente. Eu acho que eu tenho esse livro. E você acredita que ela foi lá no meu trabalho, assim, com uma bolsinha super bonitinha, no dia dos professores, e me deu de presente esse livro que, assim, é maravilhoso. Tem até um cartãozinho que eu guardo com carinho, ó. Querido Afonso, obrigado por compartilhar seu conhecimento, muita luz na sua vida, beijos, Bárbara. Nessa época, a Bárbara, ela, minha aluna, a gente não tinha tanta relação, assim, porque tinha pouco tempo, né, que ela era minha aluna, e hoje a gente tem mais intimidade. Inclusive eu vou pedir ela para assistir esse vídeo. Bárbara, isso aqui, minha filha, é um presente que você me deu que você não tem noção da grandiosidade que você fez para mim. E aí eu vou aproveitar e mostrar outro vídeo também, onde Osho ele comenta outras coisas sobre Jesus, que é esse aqui, ó. Esse livro ele chama Palavras de Fogo. Esse eu comprei, deixa eu ver o ano, já tem bastante tempo. Morava com o Cirilo Lafayette em setembro de 2015. Nele, Osho ele comenta trechos do Evangelho, se não me engano, de São João. Eu acho que é isso, não lembro, tem muito tempo que eu li. Reflexões sobre Jesus de Nazaré, um livro também polêmico, né, que chama Palavras de Fogo, que vale muito, muito a pena ter. Quero mostrar um outro livro para vocês, que ele é da editora Cultrix, que é esse aqui que eu amo também, que é o Tantra. Existem dois livros do Osho sobre Tantra, um é muito antigo, não tem mais para vender, e tem esse outro aqui que são uns livros mais novos, que tem uma linguagem até mais fácil do que os livros antigos. Só uma curiosidade sobre o Osho. O Osho mesmo, ele nunca escreveu nenhum livro. Tudo são palestras que ele faz, e a partir dessa que ele fazia, e a partir dessas palestras, as pessoas foram escrevendo livros. Esse livro para mim é um livro muito especial, porque esse livro eu levei ele lá para a Índia. Então, nos momentos que eu estava no ashram, que a gente tem os momentos de descanso, nos momentos de
Sabe, tipo, que você tá viajando e que você tem uma pausa, né? Que não tem um passeio, não tem uma coisa assim. Era esse livro que eu lia. E eu nunca esqueço de um momento que eu tava em Cajurarro, que é uma cidade onde tem os templos tântricos. E aqui nesse livro, eu lembro de ler o capítulo sobre os templos tântricos aqui. Essas imagens. E eu visitei esses templos. E esse livro ele me deu uma clareada muito grande no que eu iria ver no templo e me sugeriu coisas para eu pensar, né? Aqui fala do Tantra hindu, Tantra budista. Sugeriu coisas. Então eu lembro que eu sentei um dia numa varandinha sozinho com uma xícarazinha de chá. O chá estava meio apimentado e eu fiquei lendo o livro. Eu até tirei uma foto lá na Índia. Se eu encontrar, eu ponho aí na edição, mas eu não faço ideia de onde está. Eu sentado nessa varandinha lendo esse livro sobre Tantra, que para mim, né, é a filosofia que eu sigo, então eu gosto muito. Deixa eu só ler para vocês o que está falando aqui. Ó. O Tantra, ele diz para aceitar tudo o que você é. Você é um grande mistério de muitas energias multidimensionais. Aceite isso e se porte com cada energia com uma profunda sensibilidade, com consciência, com amor, com compreensão. Mova-se com ela. Então cada desejo se torna um veículo para ir além, cada energia se torna uma ajuda. Então este mesmo mundo é o Nirvana e este mesmo corpo é um templo sagrado, um lugar sagrado. Eu, aliás, eu gosto do Tantra porque o Tantra ele traz essa visão, né, do corpo sagrado e eu acho que é muito importante a gente não negar o nosso corpo, mas a gente vivenciar experiências com o nosso corpo, né? O prazer é algo sagrado, a gente não precisa negligenciar, não precisa negar que o nosso corpo também pode ser um objeto de prazer e de sofrimento muitas vezes. Depois posso fazer uns vídeos aí, vou ter muito tempo para conversar com vocês, posso fazer uns vídeos sobre Tantra, explicando sobre Tantra, que talvez seja bem interessante. Aí só para mostrar para vocês, esse livro ele faz parte de uma coleção, são os livros que têm umas páginas bem bonitas e tem muita cor, tem muita foto, olha aqui as flores, olha esse pavão. Então é um livro assim, que você vai lendo e vai apreciando, é muito lindo. E existem outros dessa coleção que foram lançados, inclusive esse foi lançado numa versão menor, que são esses dois aqui que eu tenho. Esse aqui eu ganhei do Fernando, é um livro sobre Zen, e também segue o mesmo padrão, as folhas, a letra só é menor, porque ele foi feito um pouquinho menor. Ganhei do Fernando de Amigo Oculto, quando eu trabalhava numa loja. Para quem não sabe, quando eu cheguei aqui em Búzios, eu não tinha muitos alunos, eu não conhecia quase ninguém, e para eu sobreviver aqui, que é uma cidade turística, uma cidade muito cara, eu precisei trabalhar em uma loja. E eu consegui trabalho em uma loja indiana, que vendia produtos indianos. Eu tenho até uma história com essa loja fantástica. Aliás, quanta história que eu tenho, né? Tenho que fazer muito vídeo para compartilhar com vocês. E aí lá nessa loja teve, imagina o tanto que eu vendia, porque eu falava sobre os chakras, sobre os incensos, sobre os livros, eu vendia pra caramba. Aliás, esse tarô do Osho aqui, eu vendia igual água, porque todo mundo, quando eu explicava para a pessoa sobre o tarô, a pessoa queria comprar. Então teve um amigo oculto entre os funcionários lá da loja e eu ganhei esse livro, o Zen, né, que é o Osho falando sobre o Zen. Zen não é uma religião, nem um dogma, nem um credo. O Zen não é mesmo nenhuma busca, uma inquirição. Ele não é filosófico. O fundamental da abordagem Zen é que tudo é como deveria ser. Nada está faltando. Nesse exato instante, tudo está perfeito. Curioso isso para esse momento que a gente está vivenciando no nosso planeta, né? Então tem uma coleção de alguns livros, o Tantra, claro que eu guardei o Zen, e um que eu adoro também, que é uma visão um pouco mais romantizada da vida de Buda, é esse, que é da mesma coleção. Tá até com uma marquinha aqui. Ele eu não coloquei a data quando eu comprei. Os meus livros eu costumo riscar, costumo rabiscar. Tem gente que fala que é algo que é muito sagrado, que não pode. Mas eu gosto de marcar, porque depois quando eu releio, e eu tenho essa mania de reler os meus livros, eu vejo, poxa, isso me chamou mais atenção, agora outra coisa me chama mais atenção. E esse livro aqui, ele tem uma visão romantizada, né? Osho fala sobre a história de Buda e é bem curioso, eu indico. Vamos para mais alguns livros. Um livro que eu queria mostrar para vocês, então, esse outro aqui, Sublime Vazio. Inclusive tem um vídeo meu aqui no canal do YouTube que eu conto uma história. É um vídeo dos passarinhos, sabe que os passarinhos me atrapalham a conversar? Esse livro eu conto uma história que eu aprendi aqui, né, aqui dentro, que é bem legal. Depois eu posso deixar lá na descrição do vídeo o link desse outro vídeo que eu estou falando.
E esse livro, o Osho, ele usa algumas histórias, né, do budismo zen para poder desenvolver o discurso dele. Por que que esse livro, para mim, é um livro especial? Porque quando eu me mudei para Búzios, bem no comecinho também, eu não tinha trabalho, eu não tinha casa para morar, eu estava numa pousada, num lugar péssimo morando, mas era o que eu tinha condições de pagar. Esse livro era o meu companheiro. Então você pode ver que as páginas aqui nele tá até grossinho, porque eu pegava esse livro, ia para a beirada da praia, então entrou areia aqui na beiradinha e aquela areia da praia muito fininha, eu não consigo tirar. Então eu ia para a praia, levava esse livro e ficava lá, tomando banho de mar e lendo bem devagarzinho. E eu sei que para mim o livro foi bom quando acontece isso aqui, ó. Quando eu pego e o livro tá todo marcado, tá vendo que tipo, ó, tem umas dobras assim. Essas dobras, não fala que eu estou estragando o livro não, tá? Porque isso aqui é a forma que eu tenho, ó, tem coisas marcadas aqui, é a forma como eu tenho de sempre voltar. Porque como eu estava na beirada da praia, eu não levava caneta, porque senão ele estaria riscado. Então, Sublime Vazio, a sabedoria temporal dos mestres Zen, aplicadas às situações do dia a dia. Gosto pra caramba, super recomendo. Não é um livro que você lê o capítulo inteiro, às vezes no meio do capítulo eu leio, faço uma pequena pausa, às vezes eu tomava um banho de mar, tomava uma água, me hidratava e pegava um pouquinho de novo. Vamos para outros livros do Osho. Um bem antigo que eu tenho aqui é esse sobre meditação, A Arte do Êxtase. Esse livro, quando eu fazia faculdade, eu já me interessava um pouquinho sobre yoga, sobre meditação, apesar disso ter o yoga e a meditação ter entrado na minha vida de verdade depois da faculdade. Esse livro foi uma professora da faculdade que me deu. Deixa eu ver se fala aqui o ano que foi, que esse é um livro bem antigo. Ele é de... Cara, não estou achando a data. 1976. E ele trata sobre meditação. Nesse livro ainda nem tem o nome Osho. Vai ver aqui, ó, que é o Bhagavan, o Rajneesh. Tá vendo? Ainda nem usava o nome Osho nele. Uma professora, anos depois da faculdade, ela entrou em contato comigo falando que tinha alguns livros na casa dela sobre yoga, sobre meditação, se eu gostaria de ganhar esses livros. E ela me presenteou com isso aqui, gente. Às vezes você tem um livro na sua casa, um livro velho que você não lê e que fica ali enfeitando ou só enchendo espaço, e que para outra pessoa isso é um achado. Então eu agradeço pra caramba por esse presente. O que eu estou lendo atualmente é A Sabedoria das Areias. Eu já mostrei para vocês. É uma trilogia, esse aqui é da editora Gente. Tem o 1, o 2 e o 3. O 1 tá ali na cabeceira da minha cama. Gente, não pode tossir atualmente, nem tossir, nem espirrar. Eu tô um pouco gripado, vocês estão vendo a minha voz, né? Mas tá tudo bem. O 1, ele tá ali na cabeceira da minha cama. E ele são livros que falam sobre... onde Osho comenta um pouquinho sobre o sufismo. Cara, eu tô no 1 ainda, eu tô terminando o 1, devo terminar ele hoje, para passar pro livro 2 e pro livro 3. Esses livros eu ganhei de presente também da minha amiga Cássia. A Cássia, ela mora aqui em Búzios, né? E ela estava mudando de uma casa para outra. E ela separou alguns livros que ela já tinha lido, que ela não ia querer mais e tal. E aí esses livros estavam lá, que ela ia doar. E aí, entre outros, né? Não só do Osho, mas esses 3 livros do Osho eu peguei essa trilogia e assim, tô amando, não me separo. Eu até empresto, mas eu vou fazer uma listinha para saber com quem tá, se precisar. Outro presente que eu ganhei foi esse aqui, é a Essência do Amor. Deixa eu ver de quando, também está sem data. Que ele fala, Osho comentando sobre o amor, aí você já imagina, da polêmica que o negócio é, né? Esse livro eu ganhei de presente também da minha amiga Cândida, lá de Lafayette. Foi uma viagem que nós fizemos, eu não sei se foi antes da Índia ou depois da Índia. Nós estávamos, foi depois da Índia, depois que a gente foi para a Índia, nós voltamos e nós fizemos um passeio em Belo Horizonte. E nós fomos numa livraria e a gente estava buscando alguns livros, né? E ela acabou comprando esse livro do Osho. Me parece que ela não gostou muito e ela me presenteou. E eu amei. Então, gente, faz isso. Se você tem um livro que você não gosta, dá para um amigo que você sabe que gosta desses assuntos. Agora, um livro que eu indico e que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse livro eu tenho uma história com ele também. Osho, Saúde Emocional. Deixa eu ver se tem a data. Não, uma pena que eu não tenho a data que eu comprei aqui. Esse livro, quando eu comprei sobre saúde emocional, eu comprei ele junto com outro livro que chama Amor, Liberdade e Solitude, também do Osho. Esse, aliás, está emprestado.
Quando terminar o vídeo eu vou até ligar para a pessoa me devolver, que tem muito tempo que está com ela. Esses dois livros eu comprei juntos, Amor, Liberdade e Solitude, e esse de Saúde Emocional. Quando eu comprei esses livros, eu fiz uma viagem com a minha família para a praia. Nós fomos para o Espírito Santo, para a praia de Marataízes, na casa do César, que é um aluno meu de yoga lá de Minas. Ele emprestou a casa dele e eu fui com a minha família passar alguns dias na praia. E eu levei 2 livros, geralmente eu levo um, eu levei 2. Eu levei esse, Saúde Emocional, e levei esse outro, Amor, Liberdade e Solitude. Está aparecendo ele aqui para vocês, a capa, porque o livro físico não está aqui nas minhas mãos. Eu comecei lendo esse sobre saúde emocional, mas eu estava passando por algumas questões na minha vida. O que eu fiz? Fechei e falei, cara, eu não posso ler. Sabe por que eu não posso ler? Porque eu concordo com tudo o que está escrito aqui, mas atualmente, na forma como está a minha vida, eu não estou dando conta de viver assim. Então, se eu ler isso aqui nesse momento, eu acho que eu vou dar uma bagunçadinha na minha cabeça. Mas eu vou ler, eu vou mudar as coisas que eu tenho que mudar na minha vida e vou ler de novo. E foi isso que eu fiz. Já esse outro, Amor, Liberdade e Solitude, dá uma olhada na capa dele aqui. É um livro que também me fez ver os relacionamentos de uma forma muito diferente. Esse livro eu demorei um tempo a mais para ler, porque eu ia, sabe, mastigando cada coisa que ele ia ensinando ali. Algumas coisinhas eu não consigo concordar, mas outras coisas fazem muito sentido. E esse livro me fez querer fazer uma tatuagem, que foi uma das minhas segundas tatuagens, que é essa aqui. Vou chegar bem pertinho da câmera para vocês verem, olha. Esse livro, se não me engano, nos últimos capítulos, ele fala sobre... Ele explica, né, sobre Samasati. Eu lembro que eu li essa página, eu estava em outra viagem, também para o Espírito Santo. Eu estava lá na Praia das Neves com o Eduardo, Júlio, Daniel, numa viagem. E aí eu li essa parte sobre Samasati lá. E me tocou de uma forma tão profunda que eu falei, cara, eu tenho que tatuar isso, né? O Samasati dizem que é a última palavra que Buda falou, que Buda pronunciou no corpo físico antes de morrer, que significa algo como, nunca esqueça do que você não é. Porque geralmente a gente costuma esquecer, né? A gente fica pensando assim, o que eu sou? Mas o que eu sou? Tá, eu sou uma alma que mora no corpo físico, mas e o que eu não sou? Então não esqueça o que você não é. E por que eu fiz exatamente nesse ponto? Porque muitas vezes, até na prática de yoga, estou lá praticando, fazendo uma postura, virando de cabeça para baixo, passando a mão aqui, passando a mão por trás e pega... E aí, de repente, os meus olhos se voltam para essa tatuagem, sabe? E eu lembro e eu percebo assim... Cara, eu posso virar de cabeça para baixo e fazer o que eu quiser em cima desse tapete, mas esse corpo não sou eu. Eu estou cuidando desse corpo, eu habito esse corpo, mas eu não sou isso. E ficar de cabeça para baixo ou não, eu até falo muito isso para os meus alunos, ficar de cabeça para baixo ou não, colocar os pés em Padmasana, como muita gente tem vontade, eu tinha quando eu não colocava, é algo legal, mas isso não leva ninguém à iluminação. E o que eu busco no yoga é outra coisa, né? É claro que é o cuidado com o corpo físico, sim, mas tem algo que vai muito além. Então esse livro me marcou muito, eu recomendo. E outra coisa também, eu sou o rei dos para-raios das pessoas que estão sofrendo por amor, né? Tá sofrendo por amor, a pessoa liga para mim, é sempre assim. Aliás, tem gente no meu WhatsApp que eu nem conheço, eu não conheço pessoalmente, mas tá sofrendo por amor e entra em contato comigo e eu vou ali batendo um papo, conversando com essas pessoas. Gente, não, se é o seu caso, não entre em contato comigo não. O que eu faço? Eu recomendo esses 2 livros, esse Liberdade, Solitude e Relacionamento, e recomendo esse livro também, Saúde Emocional, para essas pessoas lerem. Fala, ó, lê e depois me apresenta a resenha, a gente volta a conversar. E aí quando a pessoa leu, ela muitas vezes ela nem quer voltar a conversar mais, porque ela já entendeu o caso dela. Vou mostrar só mais 2 livros para vocês. Vou pegar esse aqui, ó. Esse livro também eu tenho uma história muito curiosa com ela. Esse aqui é lançamento da editora Cultrix. Ele chama Tarô da Transformação. Ele também é um tarô, né? Então ele tem um livrinho muito colorido, muito bonitinho também, que explica sobre cada cartinha. Desculpa, o livro não é colorido só do lado de fora. As cartas são coloridas, são tintas de aquarela, tá vendo? E esse livro, olha, tirei uma de Jesus, né? O dia que Jesus ficou bravo pra caramba e tira um chicote dentro do templo. Esse tarô, ele é muito legal porque eles são histórias, são mitos, né? Então, quando você vê, ó, renúncia ao conhecimento. Quando você
tira uma carta e você lê a história e você começa a conhecer a história, depois quando você tirar de novo você já sabe da história, já sabe o que a carta te diz, então você nem precisa ficar tanto apegado ao livro também. Esse tarô para mim não é como, vamos fazer uma sessão de tarô. E com esse eu não consigo muito bem não. Esse aqui eu gosto também de tirar uma cartinha para inspirar. E quem acompanha o meu trabalho há muito tempo sabe que eu já tive um grupo no WhatsApp, foi o meu primeiro grupo, na verdade ele era no Facebook, e depois eu repeti esse estudo no WhatsApp, onde a gente estudou cada cartinha desse tarô, com as historinhas, com os mitos, né, as histórias, tudo o que rola. Tô tirando sempre as mesmas, né? Tudo o que rola. Então eu já tive grupos, quem me acompanha, a gente já leu esse livro inteiro juntos. Eu postava uma cartinha por dia, uma historinha por dia, e a gente ia lendo. Esse livro era um livro que eu tinha um sonho de ter, e quando eu fazia estágio da faculdade, ainda lá no Instituto São Dimas, lá em Conselheiro Lafayette, tinha uma psicóloga, Marilene, que ela tinha uma cópia desse livro, porque esse livro era um livro esgotado. Então ela tinha uma cópia, ela tinha as cartinhas que ela plastificou e ela tinha uma cópia desse livro. E eu tirei cópia também, de tanto que eu gostava dele, mas depois... E ele era esgotado, eu já tinha procurado esse livro, eu achava em espanhol, às vezes em português de Portugal, já tentei até importar ele, depois acabei desistindo. No Oratório daqui de Búzios tem um, e aí quando eu ia lá eu pegava, que ele é em espanhol, né, por causa dos argentinos lá, que são a maioria. E aí ano passado eu já tinha comprado meu presente de Natal, que eu sou leonino, eu me dou presente de Natal. E eu entrei nessa loja que eu trabalhei, nessa loja indiana daqui de Búzios. Aliás, quem vier a Búzios não deixa de ir lá, porque é um lugar muito fantástico. E quando eu entrei, o que estava lá dentro? Esse lançamento da editora Cultrix. Não me lembro quanto eu paguei, não. Sei que não foi muito barato, não. Mas assim, era o meu sonho ter esse tarô. E ele era esgotado. Então a editora Cultrix acabou de lançar. E assim, para uma inspiração, para você tirar uma cartinha, para você ler alguma coisa, esse tarô é muito legal. Eu, particularmente, não sei se é por causa da ligação que eu tenho, eu gosto mais desse tarô, o tarô Zen do Osho, mas assim, são tarôs muito diferentes, tarô da transformação e tarô Zen. Aliás, depois vamos fazer uma brincadeira aqui de tirar umas cartinhas para vocês, para os seguidores. E aí eu queria chegar no último livro que eu queria apresentar para vocês, que é esse meu livro aqui, chamado O Barco Vazio, do Osho. Reflexões sobre as histórias de Chuang Tzu. Esse livro também é um livro fantástico. Eu até presenteei uma amiga lá de Lafayette com um livro desse. Quando você compra esse livro, ele vem na capinha, aqui na contracapa, um DVD com uma palestra do Osho, muito legal. E esse livro, olha só, eu comprei ele em março de 2016 e eu só fui ler, porque eu sou assim, eu compro um monte, eu leio todos, eu compro um monte e vai ficar na fila. Eu só fui ler esse livro aqui em Búzios, em novembro de 2017. E eu te falo que esse livro, ele chegou, sabe naquele momento que você precisa, aquele momento que você precisa de uma mensagem? Pois é, foi uma voz assim, que falou, leia esse livro que está o momento de você ler esse livro. E aí eu li e foi fantástico. E aí eu falei que eu queria compartilhar alguma coisa com vocês, né? Agora no final. Vamos abrir esse aqui, pegar um pedacinho do livro então para eu compartilhar com vocês. Vou compartilhar desse, O Barco Vazio. Se um homem estiver atravessando um rio e um barco vazio colidir com a sua própria embarcação, mesmo que ele seja um homem mal-humorado, ele não vai ficar muito irritado. Mas se ele ver um homem no outro barco, ele vai gritar com ele para que ele reme direito. Se o seu grito não for ouvido, ele vai gritar de novo e mais uma vez e começará a xingar. Tudo porque há alguém no barco. Se o barco tivesse vazio, ele não estaria gritando, nem ficaria com raiva. Já pensou nisso? Às vezes, toda a raiva que a gente cria, se a gente entender que o outro faz parte da gente, que se a gente jogar a raiva para o outro, a gente está jogando essa raiva para a gente mesmo, o que a gente vai fazer com essa raiva que a gente às vezes desenvolve por outra pessoa ou por determinada situação? Esse livro ele me ensinou muita coisa. E aí tem uma parte que ele fala assim, por exemplo, você está no mercado cheio, e aí de repente, sem querer, você pisa no pé de alguém.
Na hora que você pisa, você já fala com a pessoa assim, nossa, desculpa, não era minha intenção. E aí você coloca a culpa, né, em outra coisa. Você nunca assume a culpa que você estava distraído. Você coloca a culpa em outra coisa. Não era minha intenção, eu estava... Tá muito cheio aqui, eu estava um pouco distraído, acabei pisando no seu pé, desculpa. E pronto, você vai continuar fazendo as suas coisas. Você não levar um soco na cara, né? Mas aí, de repente você está na sua casa assistindo TV com o seu irmão e você vai sair para pegar alguma coisinha para comer, você pisa no pé do seu irmão. Aí na hora você fala assim, poxa, desculpa, foi sem querer, desculpa, eu sinto muito, né? E aí de repente você está na sua casa e você pisa no pé do seu pai. E quando você pisa no pé do seu pai, você nem desculpa pede, você vai lá e pega no pezinho do seu pai e esfrega assim, você nem pede desculpa, sabe por quê? Porque dói em você. Se você machucou seu pai, dói em você. O que esse livro fala? Que quanto mais intimidade a gente tem com o outro, menos pedido de desculpa a gente precisa dar, no sentido que a gente passa a compreender que o outro sou eu. Se eu machuco o outro, eu estou me machucando. E talvez seja uma coisa muito interessante a gente pensar agora, nesse momento que a gente está vivendo do coronavírus, né? Por que a gente está ficando em casa? Talvez você não tenha nenhum sintoma, talvez você não esteja gripado. Mas a gente está aprendendo muita coisa com esse vírus. E uma coisa interessante que a gente está aprendendo é isso. Eu estou cuidando de mim porque eu passo a entender que no momento que eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando do outro. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, eu vou separar mais livros e mais historinhas para compartilhar com vocês. Encher o canal, né, gente? Preencher o nosso tempo, que a gente vai ficar em casa e a gente tem que compreender, entender e preencher o nosso tempo com coisas boas. Eu adorei o bate-papo de vocês. Se puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá joinha, vai lá embaixo, deixa comentários, porque isso vai fazer com que o canal cresça, e o canal crescendo, eu vou levar mais conteúdo ainda para vocês. Combinado? Obrigado pela presença de vocês. Depois, se alguém quiser algum livro emprestado, me avisa, eu anoto o nome, igual a biblioteca, sabe? Anoto o nome e vou lá e empresto para vocês, desde que me devolvam depois. Combinado assim? Gente, obrigado pela presença de vocês aqui no canal mais uma vez. Namastê. O yoga transformou a minha vida. Até a forma com que eu escolho a minha comida mudou. Com essa prática, eu pude melhorar a minha relação com o corpo, a mente, as emoções e até com o meu espírito. Quer começar hoje mesmo a transformar a sua vida? Eu preparei um programa de prática de yoga online que vai te ajudar a encontrar o que busca dentro de você. Acesse o link e comece agora mesmo. Melhore a sua vida. Pratique yoga.